querido Dallagnol. Temos a chamada dele. O Mota vai fazer a primeira pergunta para você, aproveitar o Mota aqui. Solta a vinheta aí, vamos lá. No programa de hoje, o príncipe da justiça. O cara é mestre em direito pela Universidade de Harvard, professor e um dos maiores procuradores da República por mais de 18 anos. O homem das grandes investigações como Banestado e Lava Jato. Ele que não tem triplex e nem amigo com sítio. Com vocês, Deltan Dallagnol. Tá aqui o Dallagnol. Vou aproveitar o Mota. Obrigado por você ter vindo. O Mota vai fazer a primeira pergunta para você, Mota. Fala, Deltan, tudo bem? Grande Mota, hoje eu tenho uma surpresa para você, viu? Você vai gostar. Opa! É o Kinder Ovo. A minha pergunta para você é a seguinte. Nos últimos anos, né, dos últimos 5 anos, a sua vida passou por diversos mudanças enormes. Qual foi a situação mais complicada que você viveu? Aquela que mais te desafiou? Mota, eu acredito que um dos momentos mais angustiantes... Vou mencionar 2, tá? Um a gente pode conversar com calma aqui, que foi o dia da posse no Congresso Nacional. Era para ser um dia de alegria, de festa. Para mim foi um dia muito difícil. Eu saí do plenário do Congresso com vontade de chorar. Eu só não chorei porque eu não achei um lugar privado para chorar. Agora, é isso? Agora, isso. Quarta-feira passada. Quarta-feira retrasada agora, já estamos na segunda seguinte, né? Foi um dia muito difícil para mim. E no momento anterior, o dia em que eu fui condenado pela STJ a indenizar o Lula em cerca de R$200 mil. A condenação foi a R$75 mil e com juros, correção, ia chegar perto de R$200 mil. E o significado daquele momento, para mim, era muito difícil, porque eu estava vendo alguém condenado em 3 instâncias por corrupção, por lavagem de dinheiro, sair impune, sem ter que devolver 1 centavo para a sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, eu que tinha trabalhado contra a corrupção, que tinha feito o meu trabalho, cumprido o meu dever, ia ter que tirar o dinheiro da minha família, dos meus filhos, para entregar para ele. Para você ver como vocês, juízes, fazem com a gente quando vocês dão essa sentença. Mas eu não me incluo. Você sentiu na pele o que a gente sentiu na pele. Rapaz, toma. E aquilo tinha impacto sistêmico também, porque se o sistema reage e faz isso com quem combate a corrupção, quem no futuro vai usar e enfrentar as pessoas poderosas no Brasil que cometem abusos? Então aquele momento foi muito difícil e eu passei o dia frustrado quando assim que eu fiquei sabendo. Os meus advogados tinham falado para mim não me preocupar, que não tinha chance nenhuma de eu perder aquele caso, porque eu tinha ganho nas 2 primeiras instâncias, porque tinha um entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que dizia que esse tipo de caso não é revisado porque envolve revisar fatos e provas e esse tribunal não faz isso. E ainda tinha um entendimento vinculante, um tema vinculante do Supremo que dizia que esse tipo de ação só poderia ser movida contra a União, jamais contra o meu CPF, contra a pessoa física. Então eu estava tranquilo que não ia acontecer nada, de repente vem esse evento muito chocante para mim e eu fui dormir triste, arrasado. Eu estava com 2 colegas viajando, visitando o Paraná, falando sobre propostas, ideias, projetos para o ano seguinte. Os 2 deitaram na cama, eu fiquei de joelhos orando, colocando a minha frustração, minha indignação com aquele momento diante de Deus. E se alguém me falasse o que ia acontecer nas 24 horas, 36 horas seguintes, eu diria que aquilo era inacreditável, Surita. Sim, todo mundo achou isso também. Inacreditável. Ô, Dallagnol, você estudou pra caramba, né? Você fez curso pra caramba. E você é um cara novo, pô. Você tem... 42. Tô enganando, tô usando bons cremes aí. Você estudou você fez bastante... Harvard, a gente tava acompanhando aí, né? Com o Gueré, né, Gueré? Deu uma estudada aí na vida do Olha só, o bicho estudou, puxou minha ficha. Puxou a capivara. Puxou a sua ficha. E o que aconteceu lá na sua posse que você ficou... Surita, só para completar a história anterior, aquele momento de frustração da condenação, no dia seguinte o que aconteceu foi que começou um movimento solidário, voluntário das pessoas para fazer depósitos na minha conta corrente, que somaram vaquinha, né? Uma vaquinha, mas que não foi movida por mim. As pessoas começaram a procurar onde que eu tinha Pix, jogando meu CPF que estava nos processos das diferentes contas, começaram a depositar e ao longo de 36 horas, sem eu pedir, mais de 12 mil pessoas depositaram mais de R$500 mil. Eu pedia para as pessoas pararem, as pessoas não paravam.
Já teve esse problema, Surita? Né? Não parar de entrar dinheiro na tua conta, eu precisei cancelar a minha chave Pix para parar aqueles depósitos e tudo que excedesse o valor de uma eventual indenização, a gente está recorrendo ainda, a gente vai destinar para hospitais filantrópicos que tratam de crianças com câncer e com autismo. Boa. Legal. Agora, vindo para a data da posse, você sabe que eu estava com uma expectativa baixa em relação ao Congresso Nacional, por tudo aquilo que eu vi ao longo da investigação da Lava Jato, mas eu cheguei lá e eu dei de cara com pessoas que a gente investigou. Tava lá Eduardo Cunha acompanhando a posse da filha Daniele, que foi eleita. Tava o Beto Richa, tava Aécio Neves. Em seguida foi para a eleição das presidências das casas, da Câmara dos Deputados, e ganhou o candidato governista. Teve a eleição da presidência do Senado, ganhou o candidato governista, quando a gente apoiava pessoas conservadoras à direita, quando a gente apoiava uma ideia diferente de política. E no final do dia foi anunciado que seria escolhido o ministro do Tribunal de Contas, sem discussão, sem debate, sem sabatina, uma pessoa que vai julgar contas por 30 anos, não estou avaliando o mérito de cada candidato, mas sem um processo que inclusive estava previsto numa resolução no Congresso que deveria ser seguido. E tudo aquilo num dia, no primeiro dia, converteu aquilo que para mim era para ser um dia de comemoração, de celebração, num dia de tristeza. Eu saí arrasado do plenário, eu saí com uma vontade de chorar. Eu fui até o gabinete, acho que as pessoas, até meus assessores, todos selecionados, né, por critérios técnicos, viram na minha cara, fui para casa, encontrei a minha esposa, a minha mãe, me abri com elas e a minha esposa me disse: meu amor, essa indignação que você está sentindo, essa tristeza, não perca a capacidade de sentir. Porque é o que sente todo mundo que quer você lá. Todo mundo que votou em você, que orou, que apoia, que você representa. Se você tá assim, imagina nós. Exato. Ela falou assim, olha, seja a voz dessas pessoas, seja a voz da indignação dessas pessoas no Congresso Nacional. Você não veio para cá por uma carreira ou por um cargo, você não veio para cá para ser transformado pelo sistema, você veio para cá para contribuir para a transformação. E é isso que eu decidi fazer, e é isso que mudou até a minha rotina a partir daí. Nos últimos 9 dias eu adotei já 9 ações muito firmes para ser a voz da indignação das pessoas no Congresso, Surita. Então, mas quando você vai lá, você é do partido, né? O partido fala, ó, vota sim ou vota não. Esse é que é o problema, né? Você perde a voz em relação ao partido, né? Aos partidos, né? Isso que tinha que mudar, né? Isso que tinha que mudar, né? Mas é difícil. É difícil. É difícil, mas a gente não pode deixar de lutar por aquilo que a gente acredita. Alguém que me inspira muito, e me inspira em relação a esse momento em que a gente está exercendo uma atividade de oposição, foi uma pessoa que eu não sei se vocês já ouviram falar, chamada William Wilberforce. Ele foi um político inglês que viveu no final do século XIX, começo do século XX, e ele, num determinado momento, ele se converteu ao cristianismo e ele entendeu que ele poderia servir em amor e serviço às pessoas por meio da política. Ele considerou a possibilidade de ser até um ministro como um padre, um pastor, mas decidiu não fazer isso e seguiu lutando com perseverança num sistema escravagista contra a escravidão e por uma ética pública forte. E não foi uma vez, não foi 2 vezes que eles tentaram abolir a escravidão, foram dezenas de vezes ao longo de 3 décadas até conseguirem mudar o sistema. Foi com estratégia, foi com dedicação, foi com perseverança, foi com conscientização, mas eles chegaram lá. E uma das mensagens que ele deixou, e ele atuou num grupo, é importante a gente buscar grupo de oposição para trabalhar em conjunto. Uma das 12 linhas de atuação desse grupo, que atuou ele dentro desse grupo, era a seguinte: quando você tem pessoas no governo que se opõem às suas ideias, aos seus ideais, trabalhe para fortalecer as bases, para levar a conscientização, para unir as pessoas que se opõem àquilo que acontece. Porque é em conjunto, na união de pessoas que a gente pode promover a transformação. Triste. Na linha de decepção, não que eu quero que você chore aqui. Você tá muito triste. Só falta botar uma música não, porque a gente tem uma identificação. Lógico, Lava Jato, eu acho que foi um trabalho excelente que você fez pelo Brasil. Só que tem 2 assuntos que não tem como você não chorar. Uma é o Cabral, tá solto. E a outra é uma declaração do filho do Zé Dirceu, Zeca Dirceu, que acabou de falar que você é insignificante junto com o Moro. Como é que você sente essa declaração e vendo agora o Cabral solto? Safado. Eu não me preocupo muito com a opinião do Zeca Dirceu. Acho que ele acaba desrespeitando 345 mil eleitores paranaenses que me colocaram como deputado federal mais votado do Paraná. Mas eu não me preocupo com disputa de egos. Uma coisa que eu estabeleci no gabinete com a assessoria, com todo mundo que vai lá, eu quero que me chame pelo nome. Eu não sou deputado, eu estou deputado. Certo. Eu quero que não seja Deltan sentado naquela cadeira, mas sejam as causas, os princípios que nos levaram a ser eleitos. Então, eu não me preocupo muito com essa declaração dele. Agora, em relação a Sérgio Cabral,
Sérgio Cabral se torna, com a soltura dele agora, mais um símbolo da impunidade, como Lula é um maior símbolo da impunidade no Brasil. E agora, a diferença é que agora, estando no Congresso Nacional, eu posso agir. No mesmo dia em que Cabral foi solto, na quarta-feira passada, eu pedi a constituição da comissão para examinar a PEC 199, que é a PEC que trata do restabelecimento da prisão em segunda instância. Sem prisão em segunda instância, jamais vai ter justiça criminal que funciona no Brasil. O nosso sistema hoje se tornou um sistema de justiça, de injustiça institucionalizada. Se você pegar, e não é só para corrupção, não, se você pegar casos de homicídios, vários casos de homicídios aí demoraram 21, 25 anos, casos registrados, e o que acontece é que esses casos se estendem por tanto tempo, a pessoa não vai presa, porque você não tem prisão em segunda instância, nós somos o único país com 4 instâncias de julgamento, não existe isso no mundo, o direito à ampla defesa se transformou no direito à impunidade, porque tem infinitos recursos, os casos nunca acabam. Aí caduca. E prescreve, exatamente. Porque o problema é caducar. Por exemplo, o Lula, o cara fala, ó, não, o Lula só voltou. Que nem o jogo Banco Imobiliário, reverso, volte ao início do jogo. Só que volta ao início do jogo, caduca. Aí caducou. Zero. Caducou. Zero. Isso aí caducou. Entendeu? É assim esse é que é o problema, né? Que é o que você está falando. É a demora e a prescrição. O sistema que é zoado. Exatamente. Mas tem como mudar? Tem. Na minha leitura... E depende do legislador? Depende do legislador. Não tem por que a gente ter 4 instâncias no Brasil. A gente precisaria suprimir e ter 3 instâncias. Para a gente ter um sistema minimamente eficiente. A gente não sobra dinheiro no Brasil. Por que a gente vai ser diferente dos países ao redor do mundo que tem no máximo 3 instâncias e a gente vai ter 4? Não existe justificativa lógica ou justificativa financeira, econômica para isso, de bem-estar da nossa sociedade. Além disso, a gente precisa restabelecer a prisão em segunda instância, acabar com o foro privilegiado, mudar aquela regra que o STF criou em 2019, que mandou para a Justiça Eleitoral a investigação e processamento dos crimes de corrupção política, porque isso inviabiliza a investigação, processo e punição de corrupção política. A Justiça Eleitoral não é feita para isso, tem uma grande alternância dos juízes e promotores que mudam a cada 2 anos, não são pessoas especializadas nisso. É como se a Lava Jato mudasse de mãos a cada 2 anos, não tem como funcionar. Se demorava 1 ano só para você tomar pé razoavelmente o básico dos processos que tinham lá, exatamente, das investigações. Então tem uma série de medidas e as principais medidas de combate à corrupção dependem, sim, hoje do Parlamento Nacional. Ô, Daltan, eu queria voltar aqui no caso do Banestado, mais precisamente falar do Alberto Youssef, né? Porque lá atrás, na época... O Gordão, ó. O Gordão ele compra dólar para ir para Orlando com o Youssef. O Gordão trabalha com o Youssef. Não que da outra vez que o Moro veio aqui, ele ficou bravo que eu falei disso daí. É verdade. E eu queria saber se foi um erro ter afastado o então delegado o Gilmar, né, que hoje está aposentado por invalidez, e nem é inválido, mas porque eu queria entender de você por que foi pedido o afastamento dele no caso, né? Já que ele já tinha alertado que a delação, ele não estava cumprindo com a delação, ele teve esse benefício e depois a gente viu que na Lava Jato ele foi pego de novo, né? Ou seja, ele delatou os companheiros doleiros, nadou de braçada porque estava fazendo tudo sozinho e a gente sabe o que aconteceu depois. Eu queria saber a sua visão disso daí, o que aconteceu e se foi um erro ter deixado o Youssef nadar de braçada para ser pego depois na Lava Jato de novo. Boa. Legal, Morgado. O Gerson, que era o delegado responsável, ele acabou sendo afastado por invalidez, não foi por nós, certo. Foi pela própria Polícia Federal. Como esses afastamentos por invalidez relacionados à doença são casos que envolvem uma questão médica, eu não tenho acesso, eu não sei exatamente quais foram as razões do afastamento dele, mas aconteceram internamente. Existiam casos e ele trouxe algumas informações de que Alberto Youssef poderia estar continuando com a atividade ilícita. Isso foi objeto de procedimento de investigação que não chegou a lugar algum, mas quando mais tarde, em 2013, nós estávamos investigando um outro esquema do Carlos Habib Chater no Poço da Torre, em Brasília, e se identificou que ele fazia transações com Alberto Youssef e com outros grandes doleiros. E aí se chegou novamente Alberto Youssef e a gente, com evidências mais consistentes, a gente adotou todas as providências que deveriam ser adotadas, tanto que ele foi preso, né? Ficou bastante tempo preso. E aí ele queria fazer um acordo de colaboração premiada conosco. E esse foi um dos momentos de dilema da Lava Jato. Porque a questão era, como é que você vai fazer acordo com um cara que já traiu a justiça? Que fez acordo e traiu a justiça de novo? Era um ônus moral muito grande. Você passa uma mensagem muito ruim. Agora, se você não tivesse feito acordo, e esse foi o nosso raciocínio naquela época, você ia punir muito o Youssef
mas você não ia ter descoberto o imenso esquema da Petrobras e angariado provas em relação à corrupção de dezenas de políticos. Só Paulo Roberto Costa implicou 70, mas quem tinha o controle contábil das operações, de quem recebia, como recebia, quais eram as contas usadas aqui no exterior, era Alberto Youssef. Sem ele, a gente não ia avançar. Então você conseguia provas em relação a um grande número de pessoas. E a gente colocou em relação a ele uma condição. A gente falou, olha, a gente quer 3 anos de regime fechado, de prisão. 3 anos de regime fechado significa 18 anos de prisão, porque o preso no Brasil, e o Mota, essa é uma das razões de indignação do Mota, com a qual eu concordo, ele só vai cumprir 1/6 da pena no primeiro regime e depois já avança para o regime semiaberto. Então a gente colocou uma condição bastante exigente, e se você for olhar hoje para trás, infelizmente as pessoas que fizeram acordo, e fizeram acordos lenienses, as pessoas jurídicas e as pessoas físicas que fizeram acordo de colaboração premiada, estão acabando por ser as únicas punidas nesse caso. Isso é um absurdo, porque quando o Supremo acaba com a prisão em segunda instância, Sérgio Cabral vai para a rua, porque o caso dele não acabou. Embora a gente tenha começado lá atrás, tenham sido as condenações tenham corrido lá atrás, e embora os processos de réu preso tramitem muito mais rápido do que os casos de réu solto. Então, se ele estava preso e o caso dele não acabou, imagine os réus da Lava Jato que já foram soltos faz tempo. Quando que esses casos vão acabar? Esses casos vão se arrastar anos. Quando acabarem, os réus já vão ter mais de 70 anos. Aí aquela regra que você mencionou de caducar, a prescrição, ela cai pela metade o tempo de prescrição. E eles têm uma garantia de impunidade. Então, o nosso problema é o sistema, Morgado. O nosso sistema, ele não pune adequadamente as pessoas. E quando você faz um acordo como esse, como a gente fez com o Youssef, com as empresas, e recupera, no final são as únicas pessoas punidas, quando devia ser o contrário, devia ser as pessoas beneficiadas em relação aos demais que deveriam ser sido punidos de modo firme e consistente. Mas você acha que foi a pena aplicada a ele foi justa ao Youssef? E por onde anda o Youssef? Boa pergunta. Cadê o Youssef? Porque a gente vê, né? O cara voltou 2 vezes e ainda teve denúncias dizendo que ele emprestou jatinho pro Álvaro Dias, né? E aí a gente fica na dúvida, fala assim, o cara foi ele foi julgado, bem julgado, por onde anda? Porque a gente não sabe mais, né? Eu não acompanho mais o processo, porque eu me afastei, né, da Lava Jato, do Ministério Público, não atuo mais os processos, mas eu sei que ele cumpriu a sua pena de 3 anos e passou a ter foi solto, mas ele ainda tinha uma imensa pena. O que a gente fez em aprendizado em relação ao que aconteceu no caso do Banestado? A gente pensou o seguinte, vamos estabelecer uma pena super alta, e vamos estabelecer um regime de cumprimento de pena de regime fechado menor. Por quê? Porque se você estabelece uma pena de 20, 30 anos para ele, e ele executa 3 em regime fechado, ele é solto, se ele pisar na bola de novo, o que eu faço? Eu regrido o regime e coloco ele em cana de novo. Porque a pena total é de 30 anos, ele pisou na bola, eu regrido. Aí adivinha o que o Congresso fez? Dentro do contexto de acabar com a Lava Jato, em 2019, mudam a lei e proíbem que a gente faça esse tipo de acordo, em que a gente possa colocar uma pena lá em cima para garantir o cumprimento da pena e que o cara não vai pisar na bola de novo. Então, os instrumentos que a gente... O cara arrumou um esquema... Sempre tem uma manobra. Exatamente. Então, o que a gente fez em relação ao Alberto Youssef foi estabelecer uma pena maior do que qualquer corrupto cumpriu na história. Me acha algum outro corrupto que cumpriu essa pena, mesmo fazendo acordo de colaboração. E a gente conseguiu ainda um acordo de colaboração com restituição de valores significativos, com a delação de um grande número de pessoas, com entrega de informações e provas para a gente seguir e avançar a Lava Jato nesse regime exponencial. E conseguindo uma responsabilização de uma série de pessoas, né? Foi um efeito dominó que nunca tinha acontecido. Então, eu acredito que foram boas decisões da Lava Jato. Às vezes as pessoas ficam querendo discutir eventuais excessos da Lava Jato e se perde a dimensão de que a Lava Jato foi uma força desbravadora. Ninguém nunca tinha feito isso. Ninguém nunca tinha responsabilizado o corrupto no Brasil desde 1500. Exatamente. Então, mas deixa eu perguntar um negócio para você agora. Você acha que a Lava Jato, ela foi muito longe, a corrupção era tanta que acabou chegando em todo mundo? Aí é o que acontece, os políticos falam, esses caras vão querer acabar com a classe política, porque todo mundo estava envolvido no negócio. Ele chegou a um ponto que falou, isso aqui não vai acabar mais, né? Você acha que isso foi tão grande que aí os caras resolveram acabar com a Lava Jato? Essa é a minha leitura, sim, Surita. O que aconteceu foi que, enquanto a Lava Jato tinha alcançado principalmente o PT, tinha um grande apoio do Judiciário. Quando a Lava Jato começou a se expandir e começou a atingir Temer, Aécio Neves, pessoas do PSDB lá no Paraná, Beto Richa, que foram acusados pela Lava Jato, pessoas de vários outros partidos foram... Só a delação do Odebrecht em 2017, que é um bom marco,
implicou 415 políticos de 26 partidos. Não quer dizer que todo mundo era culpado, a investigação tem que começar a partir daí, e se angariar provas suficientes, essas pessoas vão ser acusadas, se for o caso, condenadas. Quando se expandiu muito, aí existiu toda uma reação do sistema político e foi à frente aquilo que eles tinham cogitado em 2016, falando na ideia de estancar a sangria, de brecar a Lava Jato. A Lava Jato ela nunca foi antipolítica, ainda que possa ter gerado um sentimento antipolítica, mas ela nunca foi antipolítica. Ela nunca quis pegar políticos, ela quis pegar criminosos, onde quer que eles estivessem. Pessoas em relação às quais existissem fortes indicativos de corrupção. E mais, em vários momentos a Lava Jato falou que a política era o único caminho, que a democracia era o único caminho. A gente sempre ressaltou isso, mas é natural que as pessoas se indignem. O que poderia ter sido uma saída diferente? A gente viveu aquilo que aquele livro, Por que as Nações Fracassam, chama de um momento crítico da nossa história, em que a gente podia ter caído para um lado ou para o outro. Se a política tivesse reagido em relação à Lava Jato, não acabando com a Lava Jato, mas criando controles, mudando as regras, mudando para o futuro, para tornar o sistema de prevenção à corrupção muito consistente, lideranças políticas, né? Aberto espaço para novas lideranças políticas, em vez das antigas ficarem agarradas ao seu, né, não mexa no meu queijo, né, agarradas às suas ambições de poder, a gente poderia ter tido uma história bem diferente. E falando em corrupção, Dalé, hoje a gente vive a questão das redes sociais. Vários deputados, seus colegas, têm o perfil banido, porque entrando na questão da corrupção, hoje você não pode chamar ladrão de ladrão. Hoje, se você resgata algum processo da Lava Jato, a pessoa fala, não, mas é fake news, essa pessoa aqui é inocente. Você vê a evolução dessa questão da linguagem das redes sociais, falando assim, não, esse aqui é inocente, você é antidemocrático. Você vê dessa forma, e se você tem algum projeto para tentar mudar essa forma, porque basicamente todo mundo ali da Lava Jato agora está solto, e aí se você fizer uma afirmação da época do julgamento, com todos os dados técnicos, você pode ser chamado de fake news e pode até perder a sua conta. É uma situação muito problemática. A gente vive isso não só no ambiente de imprensa, mídia social, mas mesmo em relação ao Ministério Público. Nós vivemos no ano passado uma tentativa de aprovação de uma PEC, uma emenda à Constituição no Congresso, para mudar a composição no Conselho Nacional do Ministério Público, aumentar a ingerência e punir procuradores e juízes no CNJ, né? Mas ali procuradores, promotores que atuam contra pessoas poderosas, contra abuso de pessoas poderosas. E mais, eu mesmo sofri. E as duas únicas punições que eu tomei na história foi por eu ter exercido o meu direito à liberdade de expressão como procurador. Então, num caso, eu falei que decisões do Supremo Tribunal Federal mandavam uma mensagem de leniência em favor da corrupção. E acrescentei, não estou imputando má fé a ninguém. Estou falando dos efeitos objetivos das decisões sobre investigações e processos. E pude citar várias decisões. E o Conselho Nacional do Ministério Público, mesmo atuando dentro dos limites, de modo respeitoso, não xinguei ninguém, não ataquei a instituição, me puniu, dizendo que eu tinha quebrado o decoro, uma coisa genérica para você encaixar qualquer coisa que incomode o establishment. No segundo momento, eu afirmei em 2019 que Renan Calheiros, se fosse eleito, deixaria muito difícil o avanço de pautas anticorrupção. Fiz uma análise em relação às pautas em que eu trabalhava. E falaram que eu atuei politicamente e, de novo, eu sofri uma sanção. Eu defendo, em razão não só da minha vida, do meu passado, dessas experiências que eu tive, mas, por princípio, a liberdade de expressão, que mais do que um direito fundamental, ela tem uma primazia como direito fundamental em relação aos outros. Quem diz isso não sou eu, são os grandes estudiosos de direito constitucional. E por que ela tem uma primazia? Porque ela não é só um direito fundamental. Ela é um pilar essencial da democracia. Sem a gente proteger o livre debate das ideias, a livre circulação das ideias, você enfraquece a democracia. Show. Depois de tudo que você viu... Você vai fazer um break, Emílio? Não, posso fazer uma... Tem que fazer um break, Dedê. Então vamos fazer um break rapidinho, só pra Rede Jovem Pan. Continue aqui nas nossas plataformas. O papo tá bom hoje, hein? Muito. Oh, muito. Fala bonito. Deltan Dallagnol. No Instagram é Deltan Dallagnol. Você não tá proibido, né? Não tá proibido. Não tô no gancho. Por enquanto não. Mas não tô proibido, mas quero contar uma coisa. Eu bati um recorde na Câmara dos Deputados, eu vou pro Guinness Book. Porque eu fui o primeiro deputado que em 2 dias anunciaram meu pedido de cassação. Cara, 2 dias. Parabéns, viu? Boa. Rapaz. Essa medalha, Delano. Muito bem. É um break do Reginaldo. Caramba. Já. No Twitter é DeltanMD. É isso? DeltanMD no Twitter, exatamente. Isso. Deltan Dallagnol no Instagram, pessoal. Vem lá. No Instagram, Deltan Dallagnol. 2 L's, Gemudo. Vamos pro break, Reginaldinho. Tá vendo? Respondeu de boa. Então, mas você não acha que isso aí... Porque, porra, se você pensar bem, ô Deltan... É não? Vocês na época lá da Lava Jato, na época lá que tava aquela manifestação na rua... Os bonecos. E tal, que até a Dilma fez aquela lei, né?
Você não acha que ali cresceu muito o judiciário, os bonecos do Moro? Super Moro. E aí os caras falaram, poder, você sabe como é. Poder o cara cresce. Aí começou esse negócio do cara, perdia lá os deputados, um perdia o outro, jogava pro Supremo, aí o Supremo ia lá, dava uma canetada, opa, tô mandando na bagaça. O VAR. Esse também foi um problema, né? Cresceu muito o poder do judiciário, né? Então, a gente escutava muito que existia assim, uma certa ciumeira. No microfone. Ah, tá. A gente sentia que existia uma ciumeira assim, das instâncias superiores, querendo controlar o trabalho de Curitiba, querendo limitar o trabalho de Curitiba. Uma vez até um conselheiro do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que é quem supervisiona e controla a atividade do Ministério Público, foi a Curitiba e usou uma frase que nos marcou muito, que é uma frase bem establishment. Chegou e falou para nós, olha, vocês têm que moderar, vocês têm que... A gente não quer punir vocês, mas vocês têm que me ajudar a te ajudar. Aquela frase usada naquele filme Tropa de Elite, me ajuda a te ajudar. Né? O sistema, né? O sistema operando. Então aquilo nos marcou muito, mas a gente não se dobrou, a gente seguiu em frente. Agora a gente viu sim essas decisões. Veja a própria decisão do Supremo quando disse que a Lava Jato não poderia ir além da Petrobras. Gente, essa decisão não faz sentido nenhum. Teoricamente. Por quê? Porque um crime fica apurado, investigado e processado junto com o outro quando eles têm uma relação que faça com que a investigação dos dois juntos seja mais eficiente. Sim. Agora, não é quem é a vítima do crime que pode gerar essa conexão apenas, mas outros fatores podem gerar. Quando são as mesmas pessoas lavando dinheiro. Se Alberto Youssef lavava dinheiro desviado da Petrobras, do Ministério do Planejamento, de outros ministérios e da Petrobras, estava tudo conectado. E aí a gente estava montando um grande quebra-cabeça, que qual era o quebra-cabeça? Era o quebra-cabeça do PT loteando os órgãos públicos para os partidos, para eles ocuparem, desviarem dinheiro de modo a manipular eleições. Manipulava como? Injetando fortunas por abuso de poder econômico, chamam em direito. Eles desviavam dinheiro. Para vocês terem ideia, um dos partidos envolvidos nesse escândalo do Petrolão, ele recebeu mais de propina em 10 anos do que ele recebeu de fundo partidário. Isso de corrupção em um órgão. E eles controlavam outros órgãos. Loucura. E se eles faziam em um, por que não faziam em outro? É claro que era sistêmico. Exato. Sim. Agora, foi uma bela de uma força-tarefa, né? Tinha os computadores lá em Curitiba, tinha os computadores... Tem até um nome essa sala que vocês tinham lá, fazendo porque era dinheiro fora do Brasil. Foi uma operação muito complexa, né? Estratégia. Nunca existiu nada parecido. Procure antes da Lava Jato uma operação que tenha tido 5 fases. Nunca existiu. A gente juntou um time muito bom, trouxe para Curitiba um time muito bom, pegou uma assessoria técnica muito boa, pessoas especializadas em rastreamento financeiro, a gente tinha gente especializada em cooperação internacional, tinha gente que fez mestrado em Sevilha, em Portugal, 2 pessoas dos Estados Unidos. A gente juntou uma expertise muito boa, uma equipe dedicada, como a gente chamava lá, amassador de barro. Porque nem sempre, às vezes o cara é um colega bom e acadêmico, mas não é amassador de barro, não pega ali. Não pega na enxada. Exato, não pega na enxada. A gente juntou uma equipe que tinha qualificação e que era amassadora de barro. E a gente inovou, empreendeu dentro da lei, mas empreendeu. A gente fez acordo de colaboração premiada e de leniência em série. Nunca tinha existido antes da Lava Jato acordo de leniência. Por meio dos acordos, a gente recuperou mais de 10 bilhões de reais. Nunca tinha existido mais de 180 pedidos de cooperação internacional de um caso. 180 foi no caso Banestado, em que a gente tinha trabalhado. A gente fez mais de 600, mais de 700 pedidos de cooperação com mais de 60 países ao redor do mundo. Imagine você cooperando um pequeno órgão com 1/3 do globo. 1/3 para rastrear ativos, né? A gente se aproximou da imprensa por meio de entrevistas coletivas, por meio de redes sociais, da sociedade, porque a gente tinha plena consciência de que tem um establishment trabalhando contra. Você estava revelando a corrupção entranhada no sistema. Então esse sistema ele ia te abafar, ele ia te afogar. Ele ia fazer o que eles estão fazendo agora, se a gente não tivesse um imenso apoio da sociedade naquele momento. E então, a imprensa também, né? Exatamente, da imprensa. A gente teve um grande apoio. E eu acho muito irônico que hoje as pessoas olhem para trás e queiram dizer, não, teve um excesso aqui, teve um excesso lá, quando... Em relação à Lava Jato, você pode discutir interpretações da lei, mas sempre tinha uma interpretação da lei que nos amparava na nossa ação.
Eu não vou seguir a interpretação da lei do advogado de defesa, eu vou seguir a do Ministério Público, institucional. Sempre tinha uma interpretação da lei que nos amparava. Quando a gente liberou acesso às gravações da Dilma falando com o Lula, tinha uma interpretação da lei que nos amparava, sempre. E algumas pessoas criticavam o excesso. Agora que existem práticas que estão completamente fora da lei, adotadas né, muitas vezes em investigações agora recentes, em situações críticas, a gente vê aquelas pessoas que criticavam a Lava Jato silenciando e apoiando. Então, é uma grande hipocrisia. O que aconteceu ali? Aconteceu uma grande reação do establishment contra a Lava Jato, tentando achar pelo em ovo, situações possíveis para acabar com a operação. Então, mas você sabe que eu acho o mais absurdo disso tudo, né? E é o que você estava falando, que dá vontade de chorar, dá vontade de você falar, porra, sair do que país. Lugar que eu tô. Uma judiação. Que é o seguinte, o réu confesso. Exatamente. O cara é réu confesso. Não é uma investigação. O cara falou não é que o cara inventou, ele assumiu o dinheiro. O cara foi falou, Sérgio Cabral. Não, o cara assumiu, devolveu o dinheiro. Mostrou provas, não é só na fala, não. Mostrou. Todo mundo viu. O cara falou, não, realmente eu roubei. Mas aí tem uma manobrinha. Era um devolveu o dinheiro. Era um vício roubar. E devolveu o dinheiro. E falando em tudo isso, Emílio, que realmente é uma indignação, né? Não tem como você fica, você fala, porra, bicho. Qual a tua visão política? Qual que é o futuro do Jair Messias Bolsonaro? Tá certo. Deve ficar lá nos Estados Unidos? Você acha que volta, vão tentar prendê-lo? O que você consegue analisar do Bolsonaro nesse momento que ele falou que ele vai voltar? Daniel, eu vejo muita narrativa. As pessoas falando, ele vai ser preso, ele vai ser preso. Tá bom, mas qual é o fato? Isso. Para você ter uma prisão, você tem que ter um fato. Tem que ter um fato concreto. Não, genocídio na pandemia. Você pode ter tido uma má gestão da pandemia, você pode ter uma discussão de mérito sobre isso. Não vou dizer nem A nem B, não estou falando que sou a favor ou contra, mas estou dizendo que é uma discussão admissível. Mas a questão é que isso aí não configura crime. Você não tem um crime aí, você não tem $1, não queria matar as pessoas, isso está fora de questão. Para você ter uma responsabilização de alguém por um crime, você precisa não só que a pessoa tenha ação, tenha resultado, tem um nexo, uma ligação entre a ação e o resultado, mas precisa que a pessoa tenha querido aquele resultado morto. E você não tem isso em discussão. Então o que eu vejo é muito discurso, muita narrativa dentro do âmbito político. Para a gente discutir se teve ou não crime, tem que dizer qual é o fato. E a falta das pessoas apontarem um fato concreto, específico, já é indicativo de que não tem esse fato. Então eu não vejo hoje, concretamente, a partir daquilo que eu vejo de discussão pública, um risco concreto em relação a ele. O que eu vejo é que a gente precisa fortalecer uma direita que seja uma direita com 3 características. Uma direita democrática, aquilo que nos une. A gente tem que nos unir naquilo que nos une. Uma direita que defenda a democracia. Em segundo lugar, que defenda políticas públicas em cima de evidências. Aqui em oposição às práticas fisiológicas que hoje dominam a política em grande medida. E dominam não porque as pessoas sejam malvadas na política, mas porque a população recompensa fisiologismo. A população lá do interior elege o cara para que ele leve dinheiro para o interior. E como é que ele leva dinheiro para o interior? Indo lá e se encostando no governo, levando orçamento e assumindo o cargo que permita ele levar dinheiro para aquela cidade que elegeu ele. Então, em segundo lugar, uma direita que defenda a política pública sobre evidência em oposição ao fisiologismo. E em terceiro lugar, que defenda uma economia liberal. São as 3 características centrais. Aí tem uma quarta, eu sou conservador, mas nem todos de direita vão ser conservadores, mas acho que é uma questão que a gente pode colocar de lado para nós nos unirmos, considerando o que está acontecendo agora no governo. E, dentro desse espírito, a gente tem formado um grupo de oposição para atuar. Quando eu entrei lá e aconteceu aquela minha posse, eu saí frustrado, indignado, eu falei, eu vou fazer o meu melhor para ser a voz de indignação das pessoas no Congresso Nacional. No dia seguinte, eu já propus uma emenda para impedir que o COAF, que investiga suspeitas e transações ilícitas, fosse transferido do Banco Central pro Ministério da Fazenda, onde ele ia estar debaixo do Haddad. Certo. No dia seguinte, na sexta-feira, isso foi na quinta, na sexta-feira eu pedi investigação da ministra do Turismo por uma suspeita de desvio de mais de R$1 milhão do fundo partidário. Isso que gerou meu pedido de cassação. Olha que ironia. Coincidência. O meu crime foi ter feito o meu trabalho. Exatamente. Eles estão pedindo a punição de quem pediu investigação e não de quem deve ser investigado. Olhem a ilogicidade. Olha a ironia. Olha a inversão de valores. Eu fiz o meu trabalho pedindo investigação e eu que devo ser punido e não a pessoa que, segundo os levantamentos da imprensa, teria desviado para gráficas sediadas em frigorífico, gráfica sediada em coworking, mais de R$1 milhão sem ter prova da existência dessa gráfica até agora. E fiz o pedido de investigação seja para confirmar, seja para infirmar. Na segunda-feira seguinte, eu pedi ao Supremo Tribunal Federal que coloque em julgamento o habeas corpus que suspendeu a condenação no STJ do Góes,
do Valdir Góes, ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, que não sei se todo mundo sabe, mas foi condenado por peculato, por desvio de dinheiro no STJ, mais de 6 anos de prisão, e hoje é ministro de Estado e está gerenciando o nosso dinheiro. Que beleza, hein? E você ainda pediu a lista também de imóveis lá, que foi sem licitação. Exato, na quinta-feira. 380 mil reais. Em 11 imóveis. Exatamente, 34 mil reais por imóvel. Poderia ter comprado sem licitação ou não? Em princípio, não. A gente não tem acesso ainda, porque foi feito sem transparência, não está público ainda. Certo. E foi feito sem as devidas informações para a sociedade e sem licitação, mas a lei de licitações conflita com a ideia. Por quê? Primeiro, a lei de licitação veda a compra de móveis de luxo. E aparentemente eram móveis de luxo. Nossa. Em segundo lugar, eles aplicaram uma regra da lei de licitação que dispensa a licitação quando você tem calamidade ou emergência. E eu não consigo imaginar uma razão de emergência ou de calamidade que tenha obrigado essa compra. Mas claro que pra gente saber se houve ou não, a gente precisa ter acesso ao procedimento. Sim. A gente pediu acesso, pediu uma análise da CGU, do TCU, pediu acesso ao procedimento pra gente adotar providências. A gente pediu também ainda que a Controladoria da União analise se tem conflito de interesses na escolha do Prates para ser presidente da Petrobras, porque ele é ligado a empresas do setor. A gente pediu ainda a instalação da Comissão da Prisão em Segunda Instância na quarta-feira passada. A gente, na sexta-feira passada, endossou os projetos de lei do Luiz Felipe de Orleans para que o BNDES não financie obras em países que devem para o Brasil. A gente tem mais de 2 bilhões de reais em dívidas. Exatamente, da Cuba, da Venezuela. Pois é. E para que exista uma fiscalização mais adequada dos recursos empregados à Lei Rouanet. E hoje eu tenho uma surpresa para o meu amigo Mota e para vocês da nossa ação de hoje. Exclusivo. O gerente ficou Atenção, exclusivo. Japonês da Federal. Vamos lá, exclusivo. Pode entrar, por favor. Olha só, qual é o problema que a gente está atacando? Hoje a gente vai oferecer uma proposta de emenda à Constituição para o fim da impunidade natalina. Por quê? Porque os decretos de Dilma e de Lula, dos dois, perdoavam 2/3 da pena, 66% da pena no Natal, de quem tinha sido condenado por furto ou por corrupção até 12 anos de prisão. Então a pessoa tinha cumprido 33% da pena, tinha sido condenado até 12 anos... E ela tinha a pena toda perdoada, todo o restante, os 2/3 perdoados. Isso é um absurdo. Isso acaba com a previsão do próprio crime. Isso é uma interferência na atividade do legislativo. Se a pessoa tinha praticado crime com violência ou grave ameaça, como roubo, como homicídio, o Lula e a Dilma, eles perdoavam 2/3 da pena, 66%, se a pena era inferior a 8 anos de prisão. Mas essa turma é muito criativa. Você viu o que o Petro fez lá na Colômbia, né? Não vi. Ele deixou de tipificar crime. Ele falou, vou acabar com os crimes aqui. Aí acabou o crime. Aí acabou. Diminuiu o crime. Não chama, não tem nome, não tem crime. Não tem mais crime. Os crimes, você sai só pulando os corpos na rua. Ele tirou do código os crimes. Falou, não tem mais crime. Agora... Roubo não é crime? Então está livre da criminalidade. Isso é um absurdo. Então a gente está propondo... E mais... Eles perdoavam, e aí até tinha desculpa. Não, a gente precisa aliviar as prisões. Mas quando você condena alguém e você substitui a pena por prestação de serviço à comunidade, por cesta básica, não vai para prisão. Você não tem razão para perdoar a pena. E eles perdoavam 75% da pena. Então o cara é condenado por corrupção. Até a pena de corrupção parte de 2 anos. Ele pode ser condenado a 3 anos, 3,5, 4 anos. Aí ele vai ter a pena substituída por prestação de serviços a um asilo por 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que já é pouco para quem pratica corrupção. E aí eles vêm com esse decreto e perdoam 75% da pena. E eles fazem isso todo final de ano. E a gente já pode esperar que eles vão fazer, porque essa é a cultura do PT, da esquerda, em relação, ou de grande parte da esquerda e do PT, em relação a crimes. É uma cultura de responsabilidade. Joga tudo no social. É a mesma ideia econômica que não funciona, de responsabilidade do indivíduo, que joga tudo no social. Eles aplicam essa ideia para a área criminal e eles geram aquilo que se chama bandidolatria, uma falta de senso de responsabilidade individual e uma erosão das próprias penas dos crimes. Então a gente vai propor uma proposta de emenda constitucional, estamos propondo hoje, começamos a colher a assinatura hoje para essa proposta de emenda, para vedar que o presidente da República emita um decreto de indulto natalino, como eles fizeram sempre no final do ano, perdoando mais de 20% da pena, fazendo esse decreto geral e abstrato que perdoe mais de 20% da pena, salvo casos de indulto humanitário, quando a pessoa tem uma doença grave, né? Quando a pessoa está tetraplégica.
E o senhor acredita que vai passar isso? Porque o senhor falou comigo, foi lá no meu gabinete, eu mandei o áudio e o senhor não escutou. A respeito, como é que tá a articulação dessa PL, como é que o senhor acredita que o Congresso vai aprovar? O que o senhor acha disso? Olha, já passou na Câmara a proibição da saidinha de Natal e foi pro Senado. E essa proposta, ela tem a mesma ideia. Então, eu acho que a gente vai conseguir, sim, avançar. Tem um sentimento muito forte na sociedade contra esse tipo de medida, contra a saidinha, contra o indulto. Eu acredito que a gente tem boa chance de avançar essa proposta. Agora, mais do que isso, a gente precisa acabar com o foro privilegiado, avançar a prisão em segunda instância. A gente precisa de muito mais. Agora, a questão do móvel... Não, só para ficar claro, a questão do móvel... Converso hoje com ele, que é deputado... O Sami já tá em casa. Não, eu queria saber a questão do móvel. Se tiver algum tipo de irregularidade, o que pode acarretar aí pro presidente? Vai acarretar para quem é responsável por esse processo de licitação. Certo. Se foi ele que mandou fazer sem licitação, mas nunca ele. Né, fazer uma dispensa de licitação, aí ele vai ser nunca responsável. sabe de nada. É um amigo dele. Ele vai dizer que foi um amigo. Um amigo dele. Ele foi pra Casa Branca. Foi um amigo que comprou. Lá na Casa Branca. Exato. Agora joga aí na internet, você que está nos assistindo, joga aí, cama de casal, tá? Você vai encontrar várias camas de boa qualidade por R$1.000 e poucos. Gente, esse é o valor que ele investiu, dava para comprar mais de 300 camas. Ele comprou a cama da Rainha 380 mil, 380 pau uma cama. Não, 380 não, foram 11 imóveis. 11 imóveis. Mesmo assim tá caro. Mas nem na Silvia R$4.000. Uma cama boa, mais uns 20 pau. É President Size. Cama boa, 10 conto. Lençóis Não, tem que ser cama boa. Não, 10 conto. Mas 10 conto você paga. Presidente. Um ano pra comprar madeirão. 10 conto você paga. Comprou, mas nem na Silvia Design. Eu tenho uma surpresa aqui, eu queria passar pro Deltan também essa... Mostra, vai. Toca música. Fuçando aí nos bastidores da Câmara e tal e tudo mais. O senhor é do Podemos, né? Foi eleito pelo Podemos. Mas fiquei sabendo que tem aí uma sondagem muito forte do Partido Novo. E aí eu queria saber se existe essa possibilidade de pular o muro pro Novo ou não. Fábio, o Novo é um partido muito bom no tocante à integridade, a controles internos. Eles defendem uma economia liberal. Olha lá, o 30. Tem um 30. Olha o 30. Tem um 30, mas ele fala que é 24. Olha o Joãozinho 30. Joãozinho 30 aqui. É o gatinho liberal. Eu nunca fui filiado. Olha o gatinho. Mas é boa, viu? Eu nunca fui filiado ao Novo. Alguns princípios do Novo me encantam, porque eu acho que é legal você não pegar dinheiro público para fazer campanha. Aliás, até falaram que isso mudou. O Novo teve alguns problemas no passado, que eu julgo grave, mas eu tenho ideias liberais e o que eu ia te perguntar é o seguinte... mas ele nem respondeu se ele vai pro Novo. Peraí. Tá bom, mas... Ele tá me ajudando. Dando a pergunta. Pergunta no almoço. Não é nada demais. Tem a ver com isso. Durante a pandemia, muito se falou de ciência, foi chamado de negacionistas, horas com razão, horas sem razão, e falou de ciência. Existe uma ciência política, existe uma ciência na área do direito, existe uma literatura vasta do que deu certo e o que não deu certo em outros países, e a economia não é diferente. Eu sinto que o grande problema brasileiro é o negacionismo econômico, é o negacionismo jurídico. A gente está retrocedendo a passos largos. A oposição, você já falou um pouco, mas não me parece alinhada, pelo menos falar, olha, vamos nos basear em dados e melhores práticas. Sempre começa aqui, aqui é diferente, querem inventar a roda, mas com isso aqui é diferente, a gente é o país do futuro mais antigo, é uma frase famosa. Assim, sabe, eu concordo totalmente com você. Muito obrigado. Existem dois riscos de retrocesso moral e de combate à corrupção e retrocesso econômico. São dois grandes riscos. Agora, respondendo a pergunta do Fábio, para depois ele não me cobrar, eu tô no Podemos hoje, que tem um compromisso firme com o combate à corrupção, é um partido que se colocou de modo independente, ainda que nem todo mundo se alinha lá em vários aspectos internamente, e eles me deram uma ampla liberdade para eu votar na pauta conservadora do modo como eu acredito. Então eu estou muito confortável dentro do partido. Agora eu tenho um grande respeito e admiração por vários princípios do Novo, e acredito que o Novo possa ser, deva ser, e ele tem dado passos na direção de ser mais pragmático, permitindo o uso dos recursos do fundo eleitoral enquanto ele existir. É a minha postura. Eu sou a favor da redução ou extinção do fundo eleitoral. Pelo menos tem que reduzir 2/3. Hoje é um valor imenso, muito grande. Agora, se você tem um país em que joga futebol com o pé e com a mão, e você diz, eu quero que jogue só com o pé, essa é a minha posição,
e você for entrar e não jogar com o pé e com a mão, você não vai ganhar uma. Tem chance. Você tem que mudar o Exatamente. sistema de dentro. Você tem que entrar jogando com o Eu pé e com a mão e disse, lutar para mudar a regra do jogo. Então essa é a minha visão em relação ao novo. E eu tenho visto eles adotarem, eles mudarem um pouquinho da perspectiva para mais pragmática. E Sami, você tem toda a razão. Olha o que o PT está fazendo na economia. A ideia de intervencionismo econômico, a melhor ilustração é você transformar, é você acabar com o Uber e dizer que o Correio vai dar conta do recado. Absurdo! E isso pode matar gente tanto quanto a saúde. Porque as pessoas morrem de fome, desemprego. Morrem, Não interessa. Não, morre. Não interessa que agora o amor venceu. O amor venceu. Vocês não precisam ficar com essa discussão que não o leva que a eu nada. falo pra Leva a lugar molecada. A molecada que vai mandar no Brasil. E a Sim. molecada gosta do progressismo. É moderno, Progressismo. discurso bonito. Também concordo com vocês. Também concordo com vocês. Porque Só que esse saneamento progressismo. básico é Só falta que de esse dinheiro progressismo. Calma, Samidana. Tô nervoso. Esse progressismo que vocês gostam não é esse. O nosso aqui da turma é o Ortega, é o Petro da Colômbia, é o Maduro, é o Fernandes. É a turma mão É fechada. uma turma tão atrasada que vocês não fazem ideia. Se você pesquisar quem é essa turma que tá aí, vocês vão falar, putz, isso aqui vai pra trás. Não tem como ir pra frente, Dallagnol. Pois é. Pode ficar lá segurando a bagaça, mas se for com esse pensamento, é pra trás. Não vai. É atrasado. Mas também a gente tem que se opor lá no Congresso. A gente não pode permitir o ataque às instituições que o Lula está fazendo. Eles criticavam antes, tinha uma narrativa de ataque às instituições no momento anterior, e agora ele está atacando a instituição, o Banco Central, a independência da instituição. Ele está atacando as instituições, a lei das estatais, para permitir que dinheiro das estatais seja investido na imprensa. A gente sabe com qual objetivo, e para acabar com a independência das estatais, nomear políticos para mais de 400 cargos aí de direção, aparelhar as estatais, exatamente. Você ainda tem uma visão deles de aumento de gasto público. Eles defendem a ideia muito cara à esquerda, a ideia do governo grátis. Cara, quem não quer governo grátis? Governo grátis é o governo que dá benefício para todo mundo e custo para ninguém. O problema é que não existe isso. Não existe isso, a conta não fecha. E aí eles vão aumentando despesa, e quais são as consequências? Não, mas tem muito companheiro, pô. Tem muito companheiro. Espero que eles contribuam, né? Tem vaga pra isso. Espero que eles contribuam, porque a conta vai ficar cara. O que eles vão querer fazer? Eles vão querer aumentar tributo. Lógico. Porque não tem como fechar a conta. Ou você aumenta tributo, e aí depende do Congresso. Eu espero que o Congresso atue do modo contrário, porque nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, superou aí 33%, e não entregamos. Maior em 12 anos. Exato. E se a gente olhar a lista dos 30 países em relação à entrega, nós somos o que tem a maior carga desses países, das 30 maiores cargas, vou reformular, das 30 maiores cargas tributárias do mundo, a gente é o que menos entrega de volta para a sociedade, em termos de políticas públicas, em termos de saúde, educação, segurança. Então, o que a gente vê é uma política pública deles, de gasto ilimitado, e se ele não vai aumentar tributo, o que ele pode fazer? Imprimir dinheiro, que vai aumentar a inflação, o jeito de tributar o pobre, que é quem mais paga, ou você aumentar a dívida, e aí você aumenta juros e tem toda uma consequência de recessão, de desemprego, é o Titanic 3, bicho. Exatamente. O Titanic já tá aí. Ô, Dallagnol, queria agradecer muito sua presença. Pô, volta sempre aí. Quando legal, você estiver amanhã, mais vezes. Prazer enorme estar quando aqui com você for para Curitiba, para em São Paulo. Legal, boa. Aí você faz uma escala aqui. Legal. E aí a gente troca uma ideia. Prazer te conhecer pessoalmente. A gente sempre, quando conversou, foi pelo Skype. E, pô, boa sorte pra você lá em Brasília. Bacana, obrigado, agradeço a vocês. Contem comigo, queria dizer pra todo mundo que eu conto com a ajuda de vocês. A entrada no Congresso foi só um passo na direção da construção de um país mais justo, mais próspero, melhor, desse sonho, dessas causas que a gente carrega. E se você acredita nas mesmas causas, eu quero convidar você a me ajudar, a estar lá no Instagram, a estar no nosso WhatsApp. A gente sempre vai buscar mobilizar as pessoas. Eu acredito muito na força das pessoas, da mobilização, das bases, do coletivo. E eu quero ser a voz da sua indignação no Congresso Nacional. Se você é indignado com o governo do PT, se você é indignado com o governo Lula, eu quero ser a voz da sua indignação. E consulta lá no nosso Instagram, porque eu postei 2 coisas que você vai gostar. Hoje eu tô postando sobre essa PEC do fim da impunidade natalina. E você vai encontrar um PowerPoint com os 10 grandes erros do começo do governo Lula. Esse sim, PowerPoint. Ele é organizado. Tô retomando o PowerPoint. Valeu. PowerPoint reloaded. Deltan Dallagnol conversou com a gente aqui. Vamos pro break, Reginaldo.